Saudações a todos, vamos iniciar mais uma aula dedicada a estudar a termodinâmica sob regime de equilíbrio térmico. Dando prosseguimento, então, nós estávamos durante a última aula definindo uma constante. Vamos tentar tratar essa constante. Então aqui essa constante é igual à entropia no estado de configuração termodinâmica inicial menos a capacidade térmica sob volume constante multiplicado pelo logaritmo natural de temperatura inicial menos R multiplicado pelo logaritmo natural de volume inicial. De modo que podemos escrever entropia dependendo de temperatura e pressão como essa constante, então, ou em outras palavras, capacidade térmica sob volume constante logaritmo natural de temperatura mais R logaritmo natural de volume mais uma constante numérica. Essa constante numérica depende exclusivamente da configuração termodinâmica inicial do sistema termodinâmico. Então aqui essa expressão é válida para N igual a 1 mol de gás ideal. Um gás ideal composto por 1 mol de moléculas. Então, como escrever para N mols? Então vamos agora tentar agora escrever assim para um gás ideal contendo N mols de moléculas ou átomos, no caso moléculas em geral, nós temos então entropia com subíndice N, dependendo de temperatura e de volume, igual a N multiplicado por entropia, dependendo de temperatura e volume. De modo que essa expressão, S subíndice N, dependendo de temperatura e volume, pode ser reescrita como N, capacidade térmica sob volume constante logaritmo natural de temperatura, mais NR, constante universal dos gases ideais, logaritmo natural de volume, mais N multiplicado pela constante numérica, a saber, a constante numérica aqui é entropia na configuração de estado termodinâmico inicial, menos capacidade térmica sob volume constante, multiplicado por logaritmo natural de temperatura inicial, menos constante universal dos gases ideais multiplicado por logaritmo natural de volume inicial. Nós podemos afirmar, com base nessa expressão, aqui vamos então aqui a entropia subíndice N, dependendo da temperatura e do volume, é N multiplicado pela entropia sem subíndice, ou seja, aqui é equivalente a escrever 1, indicando que trata-se de N igual a 1 mol de gás ideal, e aqui N mols de gás ideal. Muito bem. Isso também pode ser escrito como NS, temperatura e volume, ou seja, entropia multiplicada, entropia com dependência funcional na temperatura e no volume. Nós sabemos que nesse caso, então, nós podemos afirmar, escrever a seguinte observação, que a função
a função de estado termodinâmico entropia com dependência funcional em termos da temperatura e do volume, aqui está, S é uma grandeza termodinâmica extensiva. E quando uma grandeza termodinâmica é extensiva? Quando a grandeza é tanto maior quanto maior o número de moléculas, quanto maior o número de átomos, quanto maior o número de íons do tipo cátion do tipo ânion, quanto maior o número de cristais, em outras palavras, quanto maior o número de átomos constituintes desse sistema termodinâmico. Então, à medida que o número de átomos aumenta e concomitantemente, paralelamente, a grandeza também aumenta proporcionalmente, então nós podemos afirmar que essa grandeza entropia é uma grandeza termodinâmica extensiva. Oportunamente estaremos fazendo uma breve revisão do ponto de vista da termodinâmica, quais são as grandezas extensivas, ou seja, aquelas cujo valor aumenta à medida que aumenta o número de moléculas, ou seja, ela depende do volume, depende do número de moléculas, depende do número de átomos, depende do volume ocupado pelos átomos. No caso, o volume também é uma grandeza termodinâmica macroscópica do tipo extensiva, pois se aumentarmos o número de moléculas sob pressão constante, teremos um maior volume por consequência. Então, tanto o volume é uma grandeza termodinâmica macroscópica extensiva, quanto a entropia, do mesmo modo, é uma grandeza termodinâmica extensiva. Então, apresentaremos oportunamente quais são as grandezas intensivas, aquelas com relação às quais ao ocorrer o aumento do número de átomos e moléculas, não ocorre necessariamente ao aumento dessa referida grandeza. Então, uma grandeza desse tipo será dita intensiva, ao passo que a extensiva aumenta à medida que aumenta o número de átomos e moléculas que compõem o sistema termodinâmico. Vamos encerrar nesse ponto e retomaremos oportunamente. Muito obrigado a todos.